E vamos falar da crucificação em si. Tem a história dos dois ladrões, né? Isso. Que um deles se arrepende ainda pertinho antes da morte de Exato. Cristo. E ele fala que ele é salvo só por aquele arrependimento. Ele entende quem é aquele homem. E isso é... O que isso significa pra gente? Qual é a mensagem? A mensagem é maravilhosa. Então veja bem, o que aconteceu na cruz? Se você ler o registro de Mateus... Não sei se Dimas é o nome dele real. Não, a Bíblia não menciona. Mas de onde vem Dimas? É tradição. Tá. Então veja bem, os dois estão blasfemando no começo. Ah, é? Mesmo ele? Ele, inclusive. E a Bíblia não diz quando, como houve a mudança de chave no coração dele. Mas muito provavelmente, ele começa a observar a primeira palavra de Jesus na cruz. Qual foi a primeira palavra? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O cara sendo percebendo que o cara, sendo inocente, ele está lá na cruz porque cometeu pecados graves, ele era um criminoso. E a pena de morte naquela época era a cruz, no Império Romano. Mas Jesus não. Aquilo mudou nele. Então, ele reconhecendo isso, disse, Senhor, repreendeu o colega dele. Nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, por justa razão, estamos aqui. Mas esse nenhum mal fez. Aí se volta para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que tem isso a ver para nós? Primeiro, mostra que a salvação não é pelas obras. Com certeza, senão ele não Se conseguiria. Fosse, ele não era o cara. Exato. Segundo, salvação, ela não é fruto de qualquer rito religioso. Que não deu para descer da cruz, ser batizado, frequentar a igreja e tal, cantar no coral. Terceiro, a salvação não é um caminho que eu abro da terra para o céu, com as minhas próprias mãos, com o meu próprio mérito. Então ninguém chega no céu dizendo, eu vim aqui receber a medalha de honra que eu mereço. Sou um cara maravilhoso e eu mereço, então vim receber meu prêmio. Não. Salvação é uma expressão exclusivamente da graça. Não mérito humano, é graça de Deus. Recebida imediatamente. Não é lá no final, não é agora. Agora, no momento que você creu, nesse momento, você é salvo. Jesus disse em Mateus 6,47 assim, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Simples assim, profundo assim, misterioso assim. Se Deus sabia que aconteceria o pecado inicial ou se ele sabia da possibilidade disso? A gente conversou sobre isso. Já tratamos disso, mas eu posso dar mais uma palhinha. É claro que Deus sabia, porque um Deus que desconhece o futuro, ele não é onisciente. Tinha essa possibilidade de isso acontecer e ele sabia que provavelmente o homem... Volto a dizer, o fato de Deus saber de antemão, que é a presciência dele, não significa que ele determinou que o homem caísse. O homem é responsável pela sua queda. Porém, Deus sabia que o homem caía. Claro que sabia, tanto que sabia que providenciou um plano de redenção antes da criação. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. O plano de Jesus vir já estava desde o começo também... Da eternidade. Ah, é? Da eternidade. Aqui, ó. Deixa eu ler para não ficar só como se fosse uma afirmação minha fora das Escrituras. Está escrito aqui, ó. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro não foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto há 2000 anos. Então ele já estava planejado... Os planos de Deus, Vilela, são eternos. Deus não usa rascunho nos seus planos. Deus não precisa lançar a mão do plano B porque o plano A fracassou. Deus não precisa atualizar seus planos. Nem a palavra de Deus precisa ser atualizada, nem ressignificada. Ela não é nova nem velha, ela é eterna. Essa é a verdade das Escrituras. Tô mastigando, Paquito, agora o que eu faço? Ixi, e agora? E ele também. Eu também. Ô, Paquito! Já tô terminando, manda aí. Ó, também sobre isso, o Wanderson Pontes, ele perguntou aqui, na sua opinião, você consegue enxergar que após o pecado da desobediência no Éden,
Eva ficou grávida e que ali existem duas sementes, onde Deus fala em Gênesis 3,15. Essa é a pergunta, né? Aí ele falou, eu vejo duas sementes, uma de Adão e outra da serpente. Como assim? Entendeu, pastor? Eu acho que eu mais ou menos entendi. Como que é? A pergunta não está bem clara. Porque... Mas eu acho que eu vou entender o que ele está falando. É que na Bíblia diz em Gênesis, né, que ali no Éden, a partir do pecado inicial, cita que existiriam duas sementes, né? E aí ele perguntou se ele acredita que as sementes seriam de Adão e Eva, que ele disse que na visão dele, na interpretação dele, as sementes são de Adão e outra da serpente, né? Como se fosse uma semente do bem e uma do mal. Eu vou explicar, eu vou clarear a pergunta para explicar. Eu vou ler o texto de onde ele está tirando essa conclusão dele para esclarecer. Quando acontece a queda lá no Éden, Deus vai sentenciar a serpente, vai sentenciar Eva e vai sentenciar Adão. Serpente, para entender, Lúcifer ou não? É Lúcifer. No caso aqui, uma personificação, porque o Lúcifer, que é um espírito, não tem corpo, se personifica, usando um aparelho, usando um instrumento para se aparecer. Então está escrito aqui o seguinte, a fala de Deus à serpente. Versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que assim fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e o seu descendente. E o seu descendente, descendente da mulher. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça. E tu, descendência da serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então, o que está acontecendo aqui? Quem é o descendente da mulher? É Jesus. Ah, é? É. Quem esmagou a cabeça da serpente? Ah, tá. Jesus. Exato. Então, nós teríamos a partir daí, então, duas linhas, duas gerações. A geração descendente da serpente, que não é demônios, não. São seres humanos caídos. E você vai ver isso materializando em duas gerações, a descendência, a geração de Caim e a geração de Sete. E aí depois você vai ver lá em Gênesis, que é o casamento interracial entre os descendentes corrompidos de Caim e os descendentes da geração piedosa de Sete vão se casar e a terra vai se corromper. A ponto de Deus olhar e não ver ninguém, exceto um homem, chamado Noé. E Deus então exerce o seu juízo na história. Então, o descendente da serpente são todos aqueles que se opõem a Deus, se opõem ao projeto de Deus. E o descendente da mulher que vai esmagar o cabeça da serpente vem dessa linhagem santa por meio de Sete. E depois você vai perceber de Abraão. Mas não é contaminada também em algum momento essa Sim, linhagem? é contaminada no sentido de pecado, todo pecado. Mas a descendência que vai andar com Deus, vai se tornar povo de Deus, vai ser separado por Deus. E aí a questão não é, a pergunta, ele está confundindo Adão e Eva, não. O ponto, ele está falando de duas coisas aqui, só. Ele falou uma semente de Adão e outra de da Eva. serpente. Não, serpente e uma do Adão, não é? A ideia não é a semente de Adão, a ideia aqui é da mulher. O semente da mulher, o descendente da mulher aqui, está falando de Cristo. E é Cristo que vai esmagar a cabeça da serpente. E o descendente da mulher, ou seja, essas duas gerações. Mas ele esmaga no Apocalipse ou na cruz? Ah, é? Na cruz. Quando Cristo morreu na cruz. Eu vou ler para você. Tá. Não é um termo literal de esmagar assim com a serpente, mas é o que a Bíblia vai mencionar que Cristo vai fazer na cruz do Calvário. Está em Colossenses 2. Está escrito o seguinte: quando Cristo foi para a cruz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A ideia de vitória esmagadora. Entendi. Então, Jesus derrota, ele desfez as obras do diabo. Ele tem uma derrota aparente, mas na verdade é uma vitória. Porque aos olhos das pessoas ele perdeu, ele morreu. E ele ressuscitando, ele tem a vitória. Então é exatamente isso que está colocando. Quando o diabo, e Paulo coloca isso lá,
Se as pessoas soubessem, se o diabo soubesse, porque é como se fosse uma conspiração de Quando Cristo. ele viu Cristo sendo crucificado, ele falou, venci, né? Venceu. Se soubessem disso, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Exato, porque crucificando... Parecia que estava levando a uma vitória retumbante. Exato. E, na verdade... Deu tudo errado, né? Quando Jesus entrou na morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. E na cruz, então, Jesus esmaga a cabeça da serpente. Porque a nossa redenção, ela é conquistada na cruz. E isso é um ato maravilhoso, porque a cruz, Deus exerce ali duas coisas muito importantes. A cruz é o exemplo máximo do amor de Deus, e a cruz é o exemplo máximo da justiça de Deus. Por que Jesus morreu na cruz? Será que ele morreu porque sucumbiu diante do poder de Roma? Porque ele sucumbiu à estratégia do Sinédrio, porque foi traído por Judas, negado por Pedro, porque Pilatos covardemente o condenou, apesar de estar ciente da sua inocência? Por que ele morreu na cruz? A Bíblia diz que ele morreu na cruz, porque o Pai o entregou por amor. Ele falou aqui, boa noite, sou formado e trabalho com ciências, biológicas no meu caso. Não tenho dúvidas de que a evolução das espécies é a descoberta de um fato, mas sinto vontade de voltar para a igreja. É possível ser cristão sem negar este fato e outros fatos científicos? Muito obrigado pela pergunta, Mateus. Mateus Quaresma. Mateus Quaresma, obrigado, Mateus, pela sua pergunta. Veja bem, essa questão de dizer que o evolucionismo é ciência e que o cristianismo é crendice, ou melhor, que o criacionismo é crendice, não é uma afirmação que mereça todo o crédito. Não é bem assim a verdade dos fatos. O criacionismo não é artigo de fé, o criacionismo não é artigo de ciência, o criacionismo não é artigo de fé e de religião, o criacionismo é artigo de ciência. Nós temos 4 ideias básicas que hoje são aplaudidas como verdades científicas, mas que não têm a evidência das provas, né? Por exemplo, você tem a ideia grega de que a matéria é eterna. Não, a matéria não é eterna. A matéria foi criada. A matéria foi criada. Eterno só Deus o é. Está lá em João 1,3, algo muito importante. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Segunda tese é a tese da geração espontânea, que o mundo pariu a si mesmo, deu origem a si mesmo. Não, o mundo não chamou a existência a si mesmo. Ele não gerou a si mesmo, ele não surgiu de moto próprio. Terceiro, a ideia da mega explosão cósmica casual, que o mundo surgiu mediante o Big Bang. Parece-nos que falta também evidência das provas aí, porque, veja você, a desordem não produz a ordem. O caos não produz o cosmos. Uma explosão casual não produz um universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão cirúrgicos. Por exemplo, por que nós estamos aqui no planeta Terra? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Ou nós acertamos na loteria milhares de vezes? Ou tem um plano nisso? Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Por exemplo, se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Ou mais perto. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Acaso? Não. Plano do Criador. Por exemplo, você sabe que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias seriam de lixo, a vida seria impossível. Foi uma explosão casual que deixou a Lua na sua órbita ou foi um plano do Criador? Eu diria a você o seguinte, Vilela, seria mais fácil acreditar que alguém jogando 1 bilhão de letras no espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia do que eu acreditar que uma explosão casual produziu o universo, estimado hoje em torno de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Em outras palavras, se eu voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade eu demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Isso é casual
ou foi feita por um Criador onipotente? Por exemplo, a terceira ideia do evolucionismo. Charles Darwin, em 1859, lançou o seu livro Origem das Espécies em Londres. O livro Origem das Espécies tem em torno de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. Falta evidência das provas. Robustos cientistas do passado e da atualidade são criacionistas. E deixam claro, pela ciência, de que existe sim um planejamento. Existe sim um plano que é perfeito. Por exemplo, imagine você estar usando óculos. Você já imaginou se o seu nariz fosse voltado para cima? Você morreria afogado na chuva. Exato. Você não teria condições de usar óculos. Você já pensou se a boca fosse nos pés? É realmente... O nosso corpo, por exemplo, até o século passado, quando se falava de evolucionismo, não se tinha todo o avanço da ciência da genética, por exemplo. Você sabe que Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde são gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos. Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde, o Dr. Loy vai afirmar que códigos de vida não se originam de uma explosão, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em nós pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E esta é uma verdade irrefutável. Irrefutável. A ciência prova isso. Então, a biologia hoje não está engateando como na época do século XIX. Ela está desenvolvida. Mas o Big Bang, não dá para encaixar tudo isso que você falou? O grande aspecto eu sei a sua pergunta. Como é que Big Bang ser originado por Deus. Como é que fica a questão do evolucionismo teísta? Ok. Então, veja bem, nós temos grandes autoridades hoje que defendem essa tese, alguns evangélicos também. O grande problema, Vilela, é o seguinte. Primeiro, é que chamar de ciência é complicado, porque ciência é uma coisa que você prova. Não tem prova. É suposição. Suposição. As provas estão do lado do criacionismo e não do evolucionismo. O problema é que eu creio nisso. É que não tem como provar Deus, né? Deixa eu complementar minha frase. Eu entendo o seguinte, que a Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida não entra em rota de colisão. Também acho. Porque as duas têm o mesmo autor, que é Deus. Nós não podemos provar Deus, mas podemos provar o criacionismo. Como? O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que nós cremos pela fé, e está lá em Hebreus, eu vou ler para você. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Esse é o momento, pastor, que eu acho o mais bonito da Bíblia, que é Jesus como humano, tendo medo, vacilando, mas sabendo da missão. Ele é Deus e ao mesmo tempo ele é homem. Então, quando ele pede para afastar o cálice. Essa é uma boa pergunta. O que é aquele momento? Essa pergunta sua é fantástica. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe a missão, ele sabe que tem que fazer aquilo, mas ao mesmo tempo tem o lado humano que fala, meu Deus, eu vou sofrer, eu vou passar uma humilhação. Ele sabe o que espera ele. Vilela, que momento é esse? Você está fazendo para mim a pergunta mais importante da história do cristianismo. Exato. Naquele momento, o que é isso? Eu vou explicar. Ele poderia, o lado humano dele, falar, não, eu sou Deus, eu não preciso passar por isso. Eu vou explicar isso aí. Então vamos montar a cena. Vamos colocar o contexto. Vamos montar a cena. Jesus tinha acabado de sair do cenáculo, certo, onde ele encerra um ciclo. A Páscoa judaica
o judaísmo vem até ali no cenáculo. Quando a mesa está posta, o cordeiro assado, os pães sem fermento, ervas amargas. Aquilo tem um significado muito forte. Muito forte, muito forte. A Páscoa... Porque ele é judeu, e aquele povo, isso. Aquilo é super importante. Muito importante, porque isso representava a libertação da escravidão do Egito. Foi o Êxodo. Então, ali naquele momento, Jesus pega o pão, o parte e diz, este corpo, este pão é o meu corpo. Por que ele faz isso? Por quê? Qual o significado? Qual o significado disso? Porque a partir daquele momento, ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele era o ofertante. Ele era o ofertante e oferta. Ele era o sacerdote e o cordeiro. A partir daquele momento não tem mais matança de cordeiro. A partir daquele momento não tem mais derramamento de sangue em altar. Por quê? Não. Ali a Páscoa judaica estava se cumprindo. A consumação da Páscoa judaica aconteceu ali. A partir dali não tem mais a Páscoa de matança de cordeiro, de sangue derramado. A partir dali você tem agora a ceia do Senhor, o sacramento da ceia, a Eucaristia, que deve relembrar a morte de Cristo até a sua volta. A partir dali ele pega um cálice com vinho e diz, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Ou seja, ele está inaugurando a nova aliança. E na nova aliança, ele vem como sacrifício. Ali ele está se entregando. Então, quando ele desce do monte Sião, do cenáculo, atravessa o Vale do Cedron, mergulha nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde tem uma prensa de azeite, onde ele era acostumado a orar, diz o texto bíblico que ele deixa 3 dos seus discípulos para trás, ou melhor, 8 dos seus discípulos para trás, Judas não está mais entre eles, pega Pedro, Tiago e João e diz, vocês vêm comigo. Quando ele fica sozinho com os 3, ele abre o coração para eles e diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E ele sozinho avança para o interior do jardim. E diz o texto lá em Hebreus 5:7, que ele prostrado oferece aquele que podia livrá-lo da morte, forte clamor e lágrimas. Ele ora e chora, e ora e chora, e ora e chora. E naquele momento diz, Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Mas ele sabe que não era Porém, seja feita a tua vontade. Então, mas ele sabe que para isso ele veio. Agora, a pergunta que você fez, que é para mim mais importante, o que é esse cálice? Exato. O que significa esse cálice? Muita gente acha que... a cruz, não é? Muita gente acha que esse cálice era a consciência de que ele seria abandonado pelos seus discípulos, que ele seria esbordoado e cuspido pelo Sinédrio, que ele seria espancado e vilipendiado no pretório romano, que ele passaria a vergonha de carregar um lenho maldito numa rua apinhada de gente xingando e gritando crucifica, o crucifica, o ensandecida, que seria a exposição vergonhosa da cruz, do sofrimento atroz, da sede severa, das cãibras e das dores. E a resposta é 1000 vezes não. Não? Não. Não é esse o cálice? Não. O que é o cálice? O cálice, Vilela, era a consciência que Jesus Cristo tinha de que, sendo ele o amado do Pai, o Pai viraria o rosto e o desampararia na cruz. O cálice era a ciência de que ele, sendo bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Que ele, sendo santo, 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 seria feito pecado por nós. O cálice era a consciência de Jesus de que na cruz o Pai lançaria sobre ele, conforme Gênesis 53, a iniquidade de todos nós. E diz que ali não tinha beleza nele. Ele foi feito pecado por nós. Toda sujeira nossa, toda maldade nossa, toda corrupção nossa, toda violência nossa, todo pecado nosso foi lançado sobre ele. E diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Ele suporta a ira de Deus que devia cair sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa cabeça. Ele sente a ira de Deus nele? Nele. Nossa. Fuzilando-o. Ali na cruz, Deus cumpriu a sua justiça. Nele, no Filho, para não punir a nós. Isso aí é a essência do cristianismo. Sem isso não tem cristianismo. A morte de Cristo na cruz a gente chama de morte vicária, morte substitutiva. Ele morreu não como um mártir. Não foi a cruz, porque se você olhar para a história da igreja, teve mártires que sofreram mais. Que foram decapitados. Que morreram crucificados, passaram um dia inteiro na cruz.
jogados aos leões, queimados vivos, torturados até a morte. O sofrimento dele foi sofrimento vicário. Quando eu sofro, por mais que eu sofro pelos meus pecados. Jesus sofreu pelo nosso pecado. Isso é que significa o cálice tão amargo. E ele sofreu dor física, dor espiritual. O que ele sofreu lá? Ele sofreu fisicamente, moralmente, espiritualmente. Agora, deixa eu dizer uma coisa maravilhosa para você. Você se lembra que no segundo round de oração, veio um anjo para consolá-lo. É. No terceiro round, ele não chora apenas, Ele chora sangue. ele sangra. Isso, por que significa isso? Significa que a dor, isso a medicina explora isso. Pelos poros ele estava. A intensidade do sofrimento dele, da agonia dele era tal que os vasos sanguíneos começam a se romper. E ele começa a suar sangue. Mas quando ele se levanta do terceiro período de oração, não tem mais angústia. Por quê? Não tem mais angústia, porque ele estava completamente rendido ao projeto do Pai, e o Pai o preparou para aquele momento. Então, para você perceber, quando a turba chegou, capitaneada por Judas Iscariotes, armada até os dentes, foi Jesus quem se apresentou. A quem buscais? Está lá em João. A Jesus Nazareno, pois sou eu, e caíram por terra. Quando Jesus foi levado para o Sinédrio, e eles cuspiam nele, batiam com um caniço na cabeça dele, ele está firme como uma rocha. Depois, na sexta-feira de manhã, eles levam para o pretório romano. Quem está desesperado é Pilatos, ele está firme, sereno. Quando ele está caminhando com a cruz, as mulheres estão chorando atrás dele, e ele pergunta, por que vocês estão chorando por mim? Não chore por mim, não, chore por vocês, por vossos filhos. Quando ele está pregado na cruz, ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e profere 7 palavras na cruz. Pai, perdoa-lhes, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cada palavra dessa é rica de significado. Então, qual é o significado de ele, Pai, por que me abandonaste? Por quê? Porque naquele momento ali, ele tinha assumido o seu lugar, o meu lugar. Mas Deus abandonou ele? Literalmente. No sentido de que Deus aplicou no seu filho o golpe que devia aplicar em mim. Ah, tá. Porque, não Vilela, que Deus se retirou. Vilela, deixa eu dizer uma coisa maravilhosa para você. A doutrina essencial do cristianismo, que foi o ponto básico da reforma, chama-se justificação pela fé. O que é justificação pela fé? O que é isso? Quando eu disse lá no começo do calvinismo que você pode ter certeza da sua salvação, uma vez salvo para sempre, e não que você possa viver do jeito que você quiser viver, que está salvo, não, nada disso. Quem é salvo busca santidade, quer andar com Deus. Mas, o que aconteceu? Quando você crê no Senhor Jesus como seu salvador pessoal, significa o seguinte, que houve 3 transações na cruz, e isso é operado a seu favor. Primeira transação na cruz, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é imputar? Botar na conta dele. Então Deus não botou na sua conta o seu pecado, a sua dívida. Qual o tamanho da sua dívida com Deus? Impagável. Numa parábola que Jesus contou, de 10 mil talentos, um homem precisava trabalhar 150 mil anos no primeiro século para ganhar 10 mil talentos, ou seja, impagável. Deus não botou na sua conta essa dívida. Botou na dívida, na conta de quem? Aí responde a Bíblia, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus pegou toda a sua dívida e botou na conta do seu filho, lá na cruz. O que Jesus fez com a sua dívida? Ele rasgou a sua dívida, anulou-a e a encravou na cruz e deu um brado na cruz. Tetelestai, está pago, está consumado. E é isso que significa está consumado? Está consumado. Não deve mais nada. Você está quites com a lei de Deus. Você está quites com a justiça de Deus. Agora, está escrito lá na terceira fase. Agora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que significa isso? Pega você um tribunal, porque justificação tem a ver com o tribunal de Deus, não é uma coisa que acontece aqui dentro, mas lá em cima no tribunal. Deus pegou sua ficha lá no céu, lá no tribunal, tinha uma dívida lá impagável, Deus não botou essa dívida na sua conta, botou na conta de Cristo, Cristo pagou essa dívida, você não tem mais dívida nenhuma, mas agora está escrito lá que Deus creditou na sua conta todo o crédito infinito da justiça de Cristo.
Ele morreu por você, pelos seus pecados, em seu lugar. Isso significa que você está justificado, é mais do que perdão. Justificação é mais do que perdão. Perdão é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo. Me permita explicar. Tá. Imagine você que você devesse R$1 milhão no banco. Está amarrado. Mas você não tem um centavo. Para, né? Ainda bem que só imagina, né? É, só imaginar. Vamos imaginar que o Paquito. Paquito, R$1 milhão no banco, você não tem um centavo. Meu Deus. Aí alguém vai lá e deposita na sua conta R$1 milhão, a sua dívida é o quê? Perdoada. Perdoada, quitada. Você não deve, você não dá. Está pago, está pago. Mas se você estava quebrado, você contou, você não tem mais dívida. Isso é perdão. Isso é perdão. O que é justificação? É muito mais do que perdão, porque perdão é um conceito negativo. Justificação significa que todo o crédito da justiça de Cristo é depositado na sua conta. Quando Deus puxa sua ficha no tribunal do céu, está escrito aqui, não deve mais nada. Ele tem um crédito infinito. E aí volta a pergunta do seu filho lá. Se o meu filho errar, ele deixa de ser filho? Não. A Bíblia diz lá em 1 João 1,9 assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você já parou para perguntar por que Deus é fiel e justo para perdoar? O justo não perdoa. O justo não perdoa. O justo aplica a lei. Se fosse usar uma linguagem humana, estaria assim, Deus é fiel e misericordioso para perdoar, mas Deus fiel e justo? Me permite